Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar a prova aplicada para os alunos do terceiro ano do ensino médio da Rede Estadual Paulista em 2023, famoso Provão Paulista, né? O que é o Provão Paulista? É uma nova modalidade de ingresso para o vestibular nas universidades estaduais de São Paulo, tá? Direcionado apenas para os estudantes da rede estadual. Então, é um vestibular a mais, tá? São vagas direcionadas para esse concurso. Então, você tem aqui uma prova elaborada pela Fundação VUNESP, que é a mesma que cuida do vestibular da Unesp e de outras instituições, especialmente de universidades particulares, né, da área de medicina, que fez uma prova separada em 2 dias, tá? Eu vou usar sempre o caderno 1 dessa prova para todas as resoluções que a gente vai fazer aqui no canal. Você tem no mesmo dia a aplicação da prova de matemática, ciências humanas e redação. Tá? As demais disciplinas estão em outro caderno que é aplicado em outro dia. Esse ano, para quem está no terceiro colegial do ensino médio nas escolas estaduais paulistas, essa prova vai ser aplicada no final de outubro. Tá? Vamos pegar aqui a prova e eu já quero deixar bem claro o seguinte. Primeiro, se você é aluno da rede estadual, é interessante você conhecer a prova do ano passado, porque, obviamente, o padrão de prova, né, de formatação, texto, é questão mais interpretativa, é questão mais conteudista. Esse tipo de percepção é interessante porque você vai fazer essa prova, né, daqui a algumas semanas, então é interessante você conhecer. Se você não vai prestar o Provão Paulista, você vai prestar só os vestibulares regulares, é interessante também você acompanhar esse vídeo até o final, pensando que é uma prova elaborada pela Fundação VUNESP, ou seja, traz várias características que a VUNESP costuma colocar nos seus exames. Então, fica aí também como um estudo, uma revisão, né, para você ir se preparando. Bom, aquele padrão da VUNESP, né, quem já fez prova da Unesp, de outras instituições, já reconhece aqui, né, o formato ali da caixa, com o número da questão, as cores, é muito parecido mesmo, né, é bem dentro do mesmo padrão. Olha lá, leia o texto para responder a questão. Primeira questão de história, questão 28, tá? Antes tem as questões de matemática, geografia, depois vem história. Questões de filosofia e sociologia também estão nessa prova, mas eu vou comentar separadamente em outro vídeo, tá? Então se inscreve aí, assina o canal, as notificações, para você ser alertado quando esses vídeos complementares da prova paulista forem ao ar, beleza? Olha lá, a grande contribuição da noção de antiguidade tardia é ter situado a instalação dos bárbaros no Ocidente menos em termos de fim do mundo romano do que em rearranjo de forças que conduziu à constituição de um mundo ainda marcado pela influência da România, mais profundamente original. De fato, a deposição do imperador Rômulo Augusto em 476 não pôs fim à influência que as tradições romanas exerciam sobre aquela região. Marcelo Cândido da Silva, Entre Antiguidade Tardia e Alta Idade Média. Né? Diálogos, ou seja, um artigo publicado numa revista. É interessante, né? Vamos lá, o que é o conceito de antiguidade tardia, né? É aquela ideia de que o fim do Império Romano e o início da Idade Média não foi uma ruptura e cria-se uma sociedade completamente nova que não tem relação com aquele mundo romano. Não. Essa antiguidade ela continua. Né? Elementos que vinham desse período chamado de antiguidade continuarão tardiamente, ou seja, eles vão entrar pela Idade Média, que vai ser um período em que você vai ter a combinação desses elementos sociais e culturais e até de algumas instituições romanas com elementos sociais, culturais e de instituições, né, de práticas que vinham desses chamados povos bárbaros, especialmente na Europa Ocidental. Tá? Então, vamos à pergunta. Considerando
o texto a respeito da queda de Roma em 476 d.C. É correto afirmar que. Então vamos lá. A ruína do Império Romano, ocorrida a partir de 476 d.C., esteve associada à rápida e acentuada decadência do Império Bizantino. Bom, aqui vamos a duas questões. Vamos entender como resolver isso. Primeiro, por interpretação do texto. O texto menciona alguma relação entre o fim do Império Romano e o Império Bizantino? Não. Então já é para você suspeitar que não faz muito sentido, porque o comando pede para você considerar o texto. Então já não faria sentido. Agora, vamos lá, se você tem um conhecimento conteudista do tema. Não, porque o Império Bizantino é o nome que a gente vai dar ao longo da Idade Média para a porção oriental do Império Romano que continua existindo até o fim da Idade Média. Então, quer dizer, se o Império Romano do Ocidente acabou em 476 d.C., o Império Bizantino, que é o século V, né? O Império Bizantino ele vai existir até o século XV. Então não existe rápida decadência. Então está tudo errado aqui no item A. B. O Império Romano, ao longo do século V, prosseguiu na conquista de territórios escravizados, o que gerou ameaças às suas instituições políticas. Mas aí não faz sentido, porque o texto está dizendo que o Império Romano chegou ao fim no século V. Logo, totalmente errado por anacronismo, né? C. Os povos bárbaros, por se encontrarem um estágio de civilização primitivo, não tiveram papel relevante nesse processo. Mas agora vamos a duas observações. Primeiro, no texto deixa bem claro que esses povos germânicos, né, esses chamados povos bárbaros, estão ali participando, né, desse processo. Então já está errado de cara. Mas eu quero chamar a atenção para esse termo aqui, ó. Por se encontrarem em um estágio de civilização primitivo. Pessoal, para eu dizer que uma civilização ela está em um estágio primitivo, eu vou ter que estabelecer algum tipo de padrão civilizacional e querer impor ele como parâmetro para medir os outros. Esse tipo de raciocínio não é aceitável, tá, em uma banca de vestibular, porque ele no fundo remete a ideias que geram preconceitos. Então fica aí a dica, tá? Presta atenção, tá, nesse tipo de argumento, porque ele nunca vai ser considerado como um argumento viável, tá? Então por isso que a alternativa C não poderia ser considerada como plausível. Vamos aqui a D. O período medieval foi marcado por trocas culturais entre a cultura romana e os chamados povos bárbaros. É isso que ele está falando no texto. Né? Chegam os bárbaros, existem os romanos, não há um desaparecimento completo, há uma confluência. Né? É óbvio, há um sincretismo, alguns elementos romanos vão prevalecer, outros serão ressignificados, outros serão muito mais uma preservação dessa cultura germânica. Então, é a alternativa D, a alternativa correta. Tá? Mas vamos ler a E, né? Como assim, né? Vamos descartá-la sem ler? Não. As migrações e invasões de povos bárbaros resultaram em um processo de trocas culturais que enfraqueceu e fez desaparecer a cultura romana. Não, mas a cultura romana não desaparece. Por exemplo, o cristianismo católico ele é de bases romanas, né? O latim preservado como uma língua da cultura. Tá? O próprio alfabeto que a gente está usando aqui, que é um alfabeto que a gente herda, né, do alfabeto romano, do alfabeto latino, óbvio, né, ressignificado dentro das várias línguas que surgem dentro da Europa, mas não vai desaparecer a cultura romana. Então, questão 28, né, alternativa D. Vamos aqui para o resto da prova, vou trocar de lado aqui para a questão 29, ó. Leia o texto para responder a questão. Uma certa imagem da migração, vista como um movimento desordenado, irracional e feito às pressas,
não corresponde à experiência de grande parte dos migrantes. A mudança decisiva para a vida dos envolvidos era, na maior parte das vezes, meticulosamente preparada, tanto no âmbito familiar quanto no da comunidade. Então, vamos lá, a primeira parte aqui do texto está dizendo o seguinte: a pessoa que migra de uma região para outra, né? E aí vamos pensar que migração pode ser interna, né? Então, estamos falando aqui da migração de uma região para outra do Brasil. Não é um processo desordenado, quer dizer, as pessoas elas refletem sobre essa decisão, né? Olha lá, é meticulosamente preparada, né? Tanto no âmbito familiar quanto no da comunidade. Então, quer dizer, existe ali toda, né, uma preparação para esse deslocamento. O que faz sentido, né? Você tem migrações que são desordenadas muitas vezes quando ela é provocada por um fenômeno de catástrofe, né? Mas não quando você fala assim, vou mudar para outro lugar, né? Olha, vou para lá porque lá a vida é desse jeito, eu quero viver essa experiência, né? Informações sobre São Paulo, suas oportunidades de emprego e possibilidades de moradia eram fundamentais para a decisão de migrar e o estabelecimento de uma rede de comunicação entre os migrantes e seus locais de origem frequentemente orientava o processo migratório. Correspondências, fotos, cartões postais tinham um papel importante no fornecimento de dados e de criação de um imaginário cultural do local de destino. Sim, né? Porque eu saio de onde eu vivo. Vou viver em outra região do Brasil. Como eu continuo me comunicando com parentes que ficam lá no lugar de origem, amigos, isso vai criando também essa ideia de olha como que é lá. Pô, o cara foi para lá e deu certo. Pô, tá maneiro lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou para lá também. E aí você cria uma rede de migração que interliga esse ponto de origem ao mesmo ponto de destino. Né? Então a gente tem essa percepção, né? Então vamos lá, né? Paulo Fontes, um Nordeste em São Paulo, trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista, né? Texto da GV. Bom, entre os anos de 1940 e 1960, a migração de trabalhadores para o estado de São Paulo. Então tá falando daquele processo mais clássico, né? Da vinda de pessoas de outras regiões, né? Principalmente do Norte e Nordeste, norte de Minas também, bastante, né? Para São Paulo. Aconteceu num período de decrescente industrialização e urbanização paulista? Não, num período crescente. Essas pessoas vinham atraídas pela concentração industrial e isso gerou um crescimento urbano, né? Então, né, porque vem mais gente para as cidades, elas crescem. Então, tá totalmente do avesso isso aqui, né? Ocorreu baseado em decisões racionais, em busca de oportunidade de trabalho e laços de apoio. Olha lá o que ele fala no começo do texto, que essa migração ela não é irracional, ela não é no desespero, ela não é desordenada. Ela é parte de um processo de reflexão. Pô, eu sei que lá existe uma perspectiva de trabalho, eu vou para lá. Eu não vou migrar para um lugar que eu percebo que a perspectiva é de piora. Eu reflito sobre o que eu estou fazendo, né? Mas vamos ver as outras. Se fundamentou em imagens enganosas e incentivada pela fuga da seca e dos coronéis. Acho que algumas pessoas podem até ter marcado essa daqui, né? Porque, em parte, é uma imagem enganosa se você acha que a imagem real é a imagem de que todo mundo vem para São Paulo e vira um bilionário, um Faria Limer, uma coisa do gênero. Mas esse tipo de delírio não era comum entre os anos 40 e 60, né? Porque não tinha TikTok para as pessoas ficarem falando esse tipo de bobagem. Então não é uma imagem enganosa, tá? Era uma percepção de que havia realmente, as pessoas vinham e a gente tem que refletir o que é melhoria de vida, galera. Você sair de uma região árida, seca, trabalho hiperexplorado, vir para Grande São Paulo, vir para o ABC Paulista,
para ser metalúrgico numa fábrica e passar a ter, por exemplo, garantias de trabalho, viver numa região, por exemplo, que, por mais que seja periférica, começa a ter uma certa estruturação urbana, né, de escolaridade, de saneamento básico, de acesso à saúde, por pior que sejam essas estruturas, muitas vezes ela é melhor do que a condição que havia no local de origem. Então a gente tem que sempre pensar essa relação de comparação da época, do contexto dessas pessoas, né? Então por isso que não pode ser a C. D. Deu origem ao grande contingente de populações sem teto que hoje se encontram principalmente na capital paulista. Mas não tem cabimento, né? Essas pessoas vieram para cá para trabalhar, para fazer um monte de coisa. Isso aqui é aquela visão também bastante caricata, né? De que as pessoas que migram para um lugar vêm para viver na rua, né? Porque aí daqui a pouco só falta alguém falar que é porque não querem trabalhar. E aqui tem um erro nessa questão, porque a alternativa D e a alternativa E é a mesma. Olha que absurdo aqui. Um erro de revisão. Mas aqui é a alternativa B. E aí vamos aqui para a questão do outro lado da página, né? Questão 30. Em suas memórias sobre a Convenção de Itu, dia 18 de abril de 1873, anotou José Vasconcelos: desde muito antes da abertura da sessão, o sobrado estava completamente cheio de republicanos e de curiosos. Tivemos receio que o assoalho afundasse. Não se podia entrar nem subir, tal aglomeração de gente. Em cima, a porta que dava ingresso à sala de reunião, o livro de presença para os que fossem republicanos ou quisessem batizar-se como tais. Naquela data foi uma bela festa cívica. Bom, a gente está falando Convenção de Itu, uma reunião. Então, Itu, cidade aqui, interior de São Paulo. Abril de 1873, então 3 anos depois ali do término da Guerra do Paraguai, né? Ainda estávamos no segundo reinado. Tá falando aqui do surgimento, né? Do republicanismo em São Paulo. Vamos ler aqui a fonte, né? Citado por Afonso Taunay, solenização do cinquentenário da Convenção de Itu, realizada 18 de abril de 1923, com a instalação do Museu Republicano. Convenção de Itu pelo governo do Estado de São Paulo. Tá. Então, o José de Vasconcelos estava na convenção original, e o Afonso Taunay está citando essa passagem, né, na solenidade de criação do Museu da Convenção de Itu, né, um museu republicano 50 anos depois. Mas a pergunta é sobre a convenção, o que ela representou. Tem uma pegadinha aqui com esse texto que fala do museu, ó. Foi um movimento para aqueles que queriam ser reconhecidos como republicanos para manifestar a sua intenção de fortalecer o império. Sim, de fato é um evento para ser reconhecido como republicano, mas republicano não quer fortalecer o império, né? Se você quer fortalecer o império, você seria monarquista e não republicano. Meio óbvio, né? B. A inauguração do Museu Republicano de Itu e o tombamento do seu acervo de documentos e cultura material. Só que a alternativa B se refere à citação da fonte, mas não explica o que foi a convenção. Entenderam esse pequeno detalhe? Então toma cuidado aqui, ó. C. Um evento que defendia uma nova composição de poder político, com participação de republicanos, sim, é um movimento republicano, cafeicultores do Oeste Paulista e profissionais liberais. Bom, republicanos, cafeicultores, profissionais liberais era o quê? Era a galera ali formada em direito, né, os bacharéis, né, os médicos, a galera letrada, né, liberal, né, e profissionais liberais via de regra, né?
Pode ser, né? É bem a cara da elite republicana paulista do século XIX. Vamos ver a D. Uma manifestação popular nessa cidade do interior paulista para comemorar sua emancipação política. Bom, não é para comemorar a emancipação de Itu, não é esse o foco. Não é para comemorar um evento local, é para realizar uma articulação política maior. E não é exatamente uma manifestação popular, né, galera? Vamos lá. A composição dos partidos políticos do século XIX não é popular, tá? Visto que você está no Império, num período em que o voto é censitário, né? Então, quer dizer, o ensino, o letramento é algo super elitizado, então não é isso, né? E um encontro entre os membros do Partido Republicano Paulista, sim, é isso que vai acabar se configurando ali, que havia sido fundado no contexto da Constituição de 1824. Não, né? Porque não tem republicano no primeiro reinado. Eles estão. Tá claramente no texto explicando que eles estão se formatando como grupo em 1873. Então aqui, ó, a alternativa correta é a alternativa C. Questão bem interessante, mas alternativa C. E aqui, ó, vamos. Opa, isso aqui a gente vai fazer depois, ó. Vamos para a questão 31, que é uma questão sobre o Simão Bolívar, né, líder aí da independência da América Espanhola, né, aqui na América do Sul. Leia o texto para responder a questão. Simão Bolívar, né, viveu entre 1783 e 1830, é uma figura emblemática que ecoa paixões e construções políticas à direita e à esquerda. Olha que interessante, né? O Simão Bolívar é um personagem histórico, né? E é óbvio que ele é reinterpretado, né, de acordo com certas afinidades políticas, né? Ou seja, determinados políticos de esquerda vão valorizar certos aspectos, né? Vão ler Simão Bolívar, né? Simão Bolívar de uma determinada maneira. Da mesma maneira que políticos mais alinhados ao que se convenciona chamar como direita farão uma outra leitura de outros aspectos ou uma outra visão sobre esse mesmo personagem, né? Isso é comum, tá, galera? Isso por exemplo, no Brasil a gente poderia ver isso na questão, por exemplo, de figuras como Vargas, né, como JK, né, pessoas que são tão emblemáticas que acabam sendo lidas e interpretadas por grupos a partir de ideologias às vezes até conflitantes, mas isso é normal. Ó, o culto a Bolívar ultrapassa as barreiras ideológicas. Os ciclos políticos da Venezuela, por exemplo, produziram uma instância histórica de legitimação de regimes a partir em torno da figura de Bolívar. Ora como herdeiro da Ilustração e do liberalismo, ora como porta-voz contra o imperialismo. Nessas operações emerge uma visão heróica de um projeto histórico inacabado que flerta tanto com o ideal republicano quanto com o autoritarismo do poder vitalício para combater as divisões internas. Né? José Alves Freita Neto, A Venezuela e o Sequestro de Bolívar, né? Jornal da Unicamp. Ó, texto do Zé Alves, professor da Unicamp, hoje responsável pela comissão de vestibular da Unicamp, né? Não fui aluno do Zé Alves, né? O ingresso do Zé Alves na carreira docente se deu no momento que eu já estava terminando ali, né? Eu nunca fiz um curso do Zé Alves, mas é um baita professor e é especialista, né, em questões aí políticas da América Latina, né? Então vamos lá, ó. Sobre Simão Bolívar, é correto afirmar que a contínua utilização de sua imagem na política da Venezuela contemporânea acabou por acentuar sua irrelevância histórica como líder? Não, é justamente por ele ser muito relevante que diferentes movimentos políticos buscam se associar àquela imagem, né? E por que da Venezuela?
porque o Bolívar ele é natural dessa região da América do Sul, né? O Bolívar ele é listado como o primeiro ou um dos primeiros presidentes de vários países, né? Então, por exemplo, a Venezuela, a Bolívia, né? O Peru, são países que têm ali o Bolívar como figura do processo de independência, né? E estabelecimento dos seus primeiros governos. É por sua trajetória um dos poucos líderes latino-americanos que não podem ser associados ao caudilismo e ao mandonismo político. Então, mas o Bolívar, ele é associado ao mandonismo político. Por quê? Porque ele é utilizado como figura de referência também por governos autoritários, né? Essa ideia do grande líder, dessa figura, né, que personifica o Estado, personifica o poder, né? E aí você vê, por exemplo, no caso da Venezuela, né, essa imagem do Bolívar sendo muito emulada em torno do chavismo, né? Tanto que o Hugo Chávez rebatiza a Venezuela como República Bolivariana da Venezuela, né? O movimento político do qual o Hugo Chávez é o grande centro, né? E agora o Nicolás Maduro é uma distorção quase caricata, é pautado por um discurso que eles chamam de bolivarianismo. Então, né, olha aí como a figura é relevante, né? Organizou o Congresso do Panamá em 1826, evento que permitiu a independência econômica das nações latino-americanas. Só que aqui você tinha que saber o que foi o Congresso do Panamá, né? O Congresso do Panamá era uma tentativa de unificar, tá? Os países da América Espanhola, a ideia do panamericanismo, né? Seria uma discussão para adotar ou não essa unidade entre os países da América Latina falantes da espanhol, né? Ou seja, os países da América Espanhola. Ambicionou uma duradoura unificação do território fruto da conquista hispânica e sua figura segue sendo mobilizada por diferentes espectros políticos. Bom, para responder essa daqui, você tinha que lembrar do panamericanismo, porque ele é o que explica essa parte inicial. A segunda já remete ao texto mesmo. Tá? Então aqui, ó, a certa é a D, mas vamos ver aí. O termo bolivarianismo passou a ser utilizado com a ascensão de Hugo Chávez ao poder em 1990 para indicar a construção de um capitalismo pós-industrial no século XXI. Só que bolivarianismo não é isso, né? Não é a ideia de um capitalismo pós-industrial, né? É a ideia de anti-imperialismo, é a ideia de reforçar laços diplomáticos e comerciais entre os países da América Latina, afastar a influência norte-americana. Não é necessariamente um projeto pós-industrial, tá? Por isso que não se considera aqui a alternativa E. Mas, questão interessante, essa aqui já tinha um pouco de conteúdo necessário, né? Então fica aí questão 31, alternativa D. Vamos aqui para questão 32, que tem uma charge. Isso aqui é bem batido já, tá? De vestibular, né? Essa ideia do Hitler dando uma punhalada nas costas do Stalin. Tem várias versões, né? Dessa charge, né? E o Hitler falando aqui, né? Desculpe, camarada, mas a oportunidade pareceu tão boa, né? E aqui tem o Pacto Germano-Soviético. Dá para ler, inclusive, aqui, se você tiver com a prova em tamanho natural na mão. A charge se refere. Então vamos lá. Aqui também, né? Você tinha que pensar, bom, aparentemente Hitler e Stalin havia um acordo entre eles e Hitler está traindo ele. Isso é uma interpretação de imagem, né? Parte da opinião pública europeia expressa nos jornais da época que encarava Hitler como figura traiçoeira e violenta. Parece que sim, né? Traidor e violento, esfaqueando pessoas. B. Ao pacto firmado entre Hitler e Lenin
Não, mas esse não é Lenin. Lenin já tinha falecido, isso é Stalin. Então tá errado. Rompimento da aliança entre alemães e soviéticos no contexto da Primeira Guerra Mundial, mas isso aqui é às vésperas da Segunda Guerra Mundial, não da Primeira. D. A oscilação geopolítica no contexto da Segunda Guerra Mundial, que ocasionou a invasão do território alemão por parte dos exércitos soviéticos. Só que a guerra começa entre os dois com a Alemanha invadindo o território que era soviético, não o contrário. E a quebra do pacto de não agressão, apesar da duração prevista de 10 anos, o que levou a Alemanha e a União Soviética a invadirem a Polônia. Não, a ocupação da Polônia é outro acordo, não é isso. É inclusive em torno da divisão da Polônia que eles estabelecem também o pacto de não agressão, né? Então aqui é a alternativa A. Questão meio simples até, né? Questão simplesinha aqui é 32, né? Da charge. Bom, vamos para as questões 33 aqui e 34. Então, ó, questão 33. Questão, um texto bem longo, ó. Leia o texto para responder à questão. Os africanos no Brasil viam suas ligações com seu continente de origem constantemente renovadas pelo tráfico. Podemos estimar que em meados do ano de 1850, importante porque é o ano da Lei Eusébio de Queiroz, né? Entre 15% e 19% dos cativos africanos do Centro-Sul haviam estado menos de 2 anos e meio no Brasil. Isso é, chegaram depois do início de 1848. Na mesma época, 35 a 42 tinham menos de 7 anos e meio no país. E 51 a 56 tinham menos de 12 anos e meio. Então, vamos lá, a primeira parte que é interessante, né? A constante chegada de africanos no Brasil fazia com que os escravos que aqui estavam mantivessem um constante elo, né, com influências do seu local de origem, com influências africanas. Por quê? Porque esses escravos que aqui chegavam ainda eram culturalmente africanos, ainda não tinham passado por processos de aculturação, de sincretismo, né, de incorporação de outros elementos. Então, quer dizer, ficava havendo um constante reforço, né, da influência da matriz africana. Esses dados são especialmente importantes para entender as visões daqueles africanos que, sem dúvida, elaboraram estratégias de aproximação com o branco. Isso é, aqueles que, apesar da discriminação a favor dos crioulos, ganharam confiança do Senhor e conquistaram posições de mando sobre outros escravos. Por exemplo, como feitores ou os líderes de tropa de muares. Então, né, você tinha ali, obviamente, né, escravos que desempenhavam tarefas mais gerenciais, né? Aqui, ó. Em todas as sociedades escravistas da América, a situação desse tipo de pessoa era especialmente ambígua. Se de um lado ela devia sua posição à confiança do Senhor, por outro lado, só podia mantê-la e resguardar sua própria vida das possíveis represálias de seus parceiros se fosse visto pelos escravos como uma espécie de representante da senzala perante a casa grande. Não é estranho, portanto, que feitores e outros cativos em posições administrativas, domésticas e qualificadas tenham se destacado com frequência como líderes das revoltas escravas do hemisfério. De modo geral, o feitor se situava entre dois mundos, ao mesmo tempo que seguia a estratégia de tornar-se cada vez mais ladino aos olhos do Senhor. O grande volume de tráfico e as exigências de sua ocupação o obrigavam a renovar constantemente sua africanidade. Trata-se, no entanto, de uma identidade africana que não era aquela das suas origens, nem as de qualquer outro escravo. Né? Que texto espetacular, né? Tinha que ser, né, do meu ex-professor Robert Slanes,
Malunga Ngoma Vem, África Descoberta e Descoberta no Brasil, né? Revista da USP, né? Pessoal, olha que tese interessantíssima, né? O feitor de escravos, que é tradicionalmente visto como alguém que trai os escravos ao se associar ao Senhor, é interpretado aqui pelo Robert Slanes como alguém que faz uma ponte entre dois mundos e vive uma ambiguidade constante. De um lado, ele tem que ganhar a confiança do Senhor, ou seja, ele tem que se mostrar fiel ao Senhor, mas ele também tem que continuar exercendo um papel de liderança sobre os demais escravizados, ou seja, ele tem que continuar a ser visto como escravo, como alguém que vai mediar as relações. Inclusive o texto chama a atenção para em vários momentos esses feitores serem lideranças em rebeliões, ou seja, eles não são pessoas que traem a sua origem africana, mas eles se inserem nesse mundo de uma forma a tentar mediar as tensões, né? Então, assim, é um texto bem interessante de estar aqui na prova, justamente porque apresenta, né, uma visão que não é a visão do senso comum, né? Então vamos lá. As informações permitem concluir que a presença de feitores negros indicava a total assimilação das ordens dadas pelos senhores. Olha lá a visão estereotipada. Como se, tem um escravo que vira o feitor, esse escravo ele é parça do senhor, ele quer ferrar os outros escravos. Simples assim. Não é. O tráfico perdeu força no início do século XIX, enfraquecendo os vínculos dos escravizados com sua origem africana. Bom, aí olha os dados do texto, né? Lá no começo ele indica que a imensa maioria dos escravizados no Brasil tinha pouco tempo, né, de estadia no país, ou seja, eram africanos. O tráfico era intenso ainda. C. A experiência da diáspora forçada ao rapto dos africanos foi superada pela preservação da língua e culturas originais. Não, né? Porque aí você não teria uma cultura afro-brasileira, né? Que é, primeiro, uma incorporação de diferentes tradições africanas, ou seja, um sincretismo entre essas culturas africanas. Então já não seria a sua cultura africana original, com elementos, né, que só podem ser encontrados no Brasil, tanto desse convívio entre africanos diversos, como elementos que são introduzidos, obviamente, pelo convívio com tradições de origem europeia, né, de origem portuguesa. Então, não. D. A situação ambígua e limite em que viviam os feitores lhes deixava em posição social igual à dos escravizados. Não, né? Eles, dentro dessa hierarquia, eles estão acima, né? Eles têm algumas vantagens, muitas vezes, né, na sua forma de viver. E a identidade dos escravizados era constituída numa situação de fronteira entre suas origens e sua condição presente. Sim, né? A sua condição de origem e a sua condição presente, por quê? Porque nessa condição presente você tinha que reelaborar, incorporar algumas práticas, né, até como estratégia de sobrevivência. Então, aqui, alternativa aí. Mas, acho que é a questão mais difícil da prova, né, pelo menos assim, é que tem que ter uma reflexão maior. Mas gostei muito dessa questão, né? Aliás, quase todas as questões de escravidão baseadas tanto em texto do Robert Slanes como do Sidney Chalub tendem a ser ótimas questões, né? Questão 34. Olha lá. Leia o texto para responder a questão. Durante décadas, os museus e as administrações culturais europeias frustraram a luta da África pela recuperação do seu patrimônio cultural, sufocando o debate público. Bom, isso é um tema de atualidade, né? Que é toda essa discussão sobre os acervos de museus, especialmente museus da Europa, né? Que se apropriaram de itens
que são, né, componentes fundamentais da cultura de outras populações, né? Então, agora tem todo um processo de requerer devoluções, né? O Brasil vai receber de volta aí o manto tupinambá, né? Isso já apareceu em vestibulares. Vários países africanos também estão em processos semelhantes, mas é um processo bem lento, bem difícil, né? As forças destrutivas acumuladas pela empresa colonial enquanto máquina de destruição agora são expostas à luz do dia. Os saques de obras eram sintomas de uma sanha destruidora. A restituição tem um sentido de construção de um mundo sem as amarras coloniais. É hora de escutarmos as outras vozes, até agora amordaçadas pelo discurso pretensamente universal da razão eurocêntrica. Não há mais espaço para a desautorização das falas dos outros, calados e infantilizados. Não se pode mais aceitar o argumento da presunção de incapacidade dos povos africanos em relação ao seu próprio patrimônio cultural. Sim, porque um dos argumentos muitas vezes é de que esses itens estariam melhor preservados em museus europeus, né? Porque e aí volta nessa ideia bizarra, né, de que as populações de outros países são incapazes de lidar com seus acervos, né? Márcio Sigman, em comentário ao livro de Benedict Savoy, A Luta da África por Sua Arte, né? Editora da Unicamp. Bom, o autor se refere ao processo recente de devolução de obras de arte por parte dos países europeus aos povos africanos. Podemos entender esta situação como? Então, tá lá. Uma atitude irrefletida, uma vez que os povos colonizados não são os reais detentores dessas obras de arte. Ah, não, os povos africanos não são os reais donos da arte africana. Quem é? O British Museum, o Louvre. É óbvio, né? Todo mundo sabe que a África é o grande berço, né, da arte Nagô, por exemplo. Não faz nenhum sentido isso aqui, né? É justamente o oposto do texto. Um reconhecimento de que europeus e africanos partilham da mesma ancestralidade cultural. Não, também não. É justamente por não ser parte da minha ancestralidade cultural que não faz sentido eu me julgar dono deste objeto. C. Uma constatação de que os objetos de arte não podem ser utilizados para narrar a história dos povos. Não, mas é justamente isso que eles fazem, né? Então, as alternativas A, B e C até aqui só seriam marcadas por alguém que não entendeu absolutamente nada do texto, né? Um disputado processo pela devolução que implica na reparação por violências coloniais cometidas no passado. Sim, né? Você vai devolver algo que você vai reconhecer que roubou desses povos. E aí, uma vitória do eurocentrismo, definida pela devolução de objetos de arte que estavam sob a guarda de museus europeus. Não, mas é uma derrota dessa visão, né? De que a Europa é o único lugar do mundo que pode ter arte, coisas do gênero. Então, aqui na questão 34, né, na questão que fala sobre museus, né, a resposta, a letra correta, a alternativa D. Beleza? Então, pessoal, essa foi a prova. Ficou até que um vídeo relativamente longo, né? Mas são bastante questões. Eu vou deixar aqui o link para as outras provas, tá, do Provão Paulista, para outras resoluções de outros exames. Então, você que quer estudar, se preparar para essa prova, clica aí, vai olhando essas listas e nos próximos vídeos também eu vou comentar outras questões de outras provas elaboradas pela Fundação VUNESP. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo.